Olá, tudo bom? Bom dia ou boa noite para você que está me ouvindo, espero que esteja tudo em paz. Meu nome é Camila Duarte, conhecida como Mila Darte nas redes sociais e por aí. Eu quero trazer o tema de hoje, como encontrar a paz interior, que falam tanto da paz interior, independente das circunstâncias lá fora, mas é normal que que as coisas de fora nos afetem, né? Quando a gente está nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade, quando a gente se pega, depois de ter ler bastante, e a gente medita e faz um monte de coisa, e quando vem uma situação desafiadora, a gente sai do nosso centro e nós achamos que, poxa, tudo que eu fiz foi por água abaixo. E não, porque a gente tem uma idealização do que é ser uma pessoa em paz, uma pessoa espiritualizada, né? Uma pessoa espiritualizada. Então, quando se fala de paz interior, que falam que realmente não pode depender das circunstâncias de fora, parece ser algo muito distante, impossível se a gente for pensar, né? Para o nosso nível de consciência. Mas o que eu acredito é que para aqueles que realmente estão buscando o alinhamento, a gente pode conseguir se lembrar dessa paz interna em momentos desafiadores ou de repente depois deles. Não que a gente se manter em paz, que nada vai nos abalar, né? Isso não significa que a gente vai ficar completamente zen quando as coisas nos atormentam, né? Muitos dos buscadores, né, do desenvolvimento pessoal têm essa imagem, né, de zen e tal. Então, a gente acredita que aqueles chamados iluminados, e entre muitas aspas, nunca se aborrecem, não sentem inveja, não sentem ciúmes, não sentem raiva, não sentem tristeza. E eu acredito, na minha visão, que é lei do engano, né? Então, eu não vou citar grandes nomes para não dar polêmica, mas esses iluminados que o pessoal fala, que bota como mestre, como um ser que transcendeu o ego, gente, se você tá aqui nesse planeta, você não transcende o ego, você vai conseguir trabalhar com o seu ego a favor do seu espírito. É diferente, né? Quem transcende o ego, porque assim, transcender é como se você deixasse de ter ego. Isso, nesse planeta, nesse nível de consciência, não é possível. Aliás, o ego é importante. Nós devemos parar de focar naquele perfeito inalcançável. E a gente faz isso muitos e muitos, sempre, por exemplo, desde as mitologias que a gente colocava os deuses, né? E mesmo assim, é interessante nas mitologias que esses deuses e semideuses, eles tinham os defeitos humanos, eles eram muito mais próximos de nós. Agora, quando a gente fala de Jesus, é uma figura muito inalcançável. Quando a gente fala de Buda, parece ser uma figura muito inalcançável. E isso eu acredito que faz com que a gente fala, ok, eu não consigo porque ele é iluminado, eu não sou. E não, eu acho que é um trabalho e tem que ver, a gente tem que também observar até onde as histórias que contam, porque eu acredito que muito do humano coloca um pouco a mais do que a história realmente foi, né? Mas pelo menos nosso nível de consciência e nesse número de dualidades, né? Eu acredito que esses mestres que passaram por aqui, pela Terra, e esses mestres que ainda estão vivos, não é o fato deles não terem a sombra deles, não terem as questões emocionais, eles sentem isso, porque eles estão na dualidade. Mas é o tempo que eles demoram para tomar consciência e voltar, retornar para o centro. Eu acho que é o tempo que você demora para integrar essa sombra, né? Eu acho que é isso que define os níveis de consciência. Tem gente que fica anos não conseguindo perdoar alguém e de repente uma pessoa que consegue perdoar em 2 segundos. Eu acredito que esses mestres que a gente chama de ascensionados, é o tempo que eles demoram para tomar consciência. Eles sentem, olha, observa e consegue voltar para o centro. Bom, voltando para nós, meros mortais, claro que por mais espiritualizados que a gente seja, algumas situações realmente irão desestabilizar a gente. E eu acho que nesse momento é o momento de a gente trabalhar o autoconhecimento, porque é isso que vai nos trazer paz, nunca se culpando. Tá? É sempre entendendo que é sempre uma lição. Entender por que aconteceu isso. De forma amorosa. E às vezes a resposta não vem logo de cara, mas sempre tem um caderninho para você escrever. Tenha caderno. Se você está no desenvolvimento pessoal, tenha um caderninho. Pergunte-se nesse momento desafiador. Quanto tempo você pergunta para você mesmo, né? Nas situações desafiadoras, quanto tempo você leva para sentir essas emoções, entendê-las e conseguir se reorientar,
dentro de você? Essa é a pergunta. Porque é o tempo, quanto tempo você leva? E não entre numa disputa, uma disputa de que eu tenho que levar menos tempo. Não. Apenas aceite, ok, eu demoro alguns meses, ou demoro alguns anos para algumas coisas, e tudo bem. E tudo bem. Isso não faz você menos, mas você se torna mais consciente, né, do seu tempo e respeitar o seu tempo. Mesmo que isso pode levar horas, dias, meses e alguns anos. E o pulo do gato é conseguir perceber o porquê a vida trouxe essa experiência em sua vida. Quando vier um momento desafiador, pergunte-se o que ela quer que eu fortaleça dentro de mim. Esse desafio, o que esse desafio está apontando de fraqueza que eu preciso fortalecer? Ou de alguma ação de autossabotagem que eu estou fazendo comigo, porque eu não reconheço uma dor minha. Que aspectos da minha sombra, né, está sendo chamado para que eu possa jogar luz nesse aspecto e ter consciência dele, acolher essa criança ferida que está no escuro do quarto. Ao identificar esse aspecto, procure entender como ele vem atuando em suas ações, como é que ele se manifesta prejudicando você em reações autossabotadoras. Porque a criança birrenta dentro de você está pedindo atenção. E a gente não pode chegar aí pelo menos e simplesmente condenar isso, olhar, né? Não existe feio e errado, né? Para a gente poder se conhecer. E é aí que entra a paz, quando você entende o porquê das coisas. A paz é entender o porquê das coisas. A gente sai da nossa paz porque é quando a gente se sente indignado e acha que aquilo não deveria acontecer. E algumas coisas levam tempo, e tudo bem. Você não precisa, você não tá numa Olimpíadas de quem se ilumina mais rápido. Por favor, né, gente? Mesmo porque se a gente for falar em questão de vaidade, né, isso seria uma grande vaidade nossa. E a gente tem que ser humilde e respeitar o nosso tempo. Ser amorosos conosco mesmo. Quando você consegue meditar e compreender esses questionamentos, né, essa paz interior ela vai vir. E essa situação que te atormenta, ela vai ficar mais amenizada. E eu vou dar um exemplo meu, né, para melhor explicar a situação. Em 2006, eu fui demitida de uma empresa e tive direito ao seguro-desemprego. Só que ele ficou retido porque eu tinha um CNPJ no meu nome, só que no seguro-desemprego não tem uma menção ao CNPJ, então legalmente eu tenho direito. Então eu entrei com processo no Juizado Especial Civil e ganhei a causa, porque o juiz realmente reconheceu, não, ela tem. Só que eles recorreram pedindo reajuste das parcelas, né? E aí eu perdi essa parte, né? Eu não soube como recorrer. Tudo bem. O dinheiro, ele vai ser só liberado em 2019 e com valor reduzido, da metade do que eu deveria receber, segundo o que eles recorreram. Primeiramente, com essa experiência, eu fiquei extremamente indignada, eu me senti injustiçada, porque, enfim, eu falo, gente, mas a lei do seguro-desemprego tá falando que eu posso, e eu fiquei muito chateada, porque era um dinheiro que eu precisava naquele momento. E quando a gente tá na escassez, parece que a gente fica um pouco mais agressivo. Mas em um outro momento, depois foi passando, e isso não foi de um momento para o outro, eu demorei acho que 1 ano e meio para conseguir, gente, porque o que a vida tá querendo me trazer? Eu preciso estar em paz disso, sabe? Não quero ficar eu quero me colocar em paz. E em uma das meditações que eu fiz, eu questionei o motivo de eu ter que passar por isso. E a reflexão que me veio foi o quanto a minha vida financeira estava nas mãos de outras pessoas, e no caso, né, dessa instituição. Como eu quero manifestar prosperidade financeira, se toda a responsabilidade da minha área financeira na minha vida toda sempre esteve na mão de outras pessoas? Eu sempre dependi, para fazer uma faculdade, eu precisei fazer um ProUni, nada contra o ProUni, nada contra o seguro-desemprego, eu acho que são coisas que a gente tem direito, mas eu estava me acomodando no governo. Ah, ok, tudo bem que pela lei eu tenho direito, porque eu não tinha renda suficiente, ainda não tenho. Se eu quiser fazer uma faculdade agora, por exemplo. Mas isso estava me mostrando o quão passivo eu estava em relação à minha vida. E eu comecei a me questionar, ok, que comportamento que a vida está me pedindo para desenvolver? E no meu caso especial, para mim era o empreender. Eu gerar a minha fonte de renda, eu usar toda a minha criatividade
para gerar dinheiro, para eu saber empreender, mesmo que depois eu fosse, sei lá, contratada por uma empresa, mas que eu soubesse empreender dentro da empresa. Porque eu entrava nas empresas e fazia só meu trabalho e nada mais. E eu acho que se você quer alcançar uma coisa, você tem que dar a mais, dar valor, chamar a atenção do seu chefe no sentido de você tá lá empreendendo junto com a empresa, né? Então, é um questionamento interessante. Se alguém deseja ter prosperidade financeira, essa pessoa precisa ser responsável por tal. E eu ficava condenando a injustiça, né? Então, essa reflexão que veio para mim, o quanto eu precisava trabalhar, né, esse empreendedorismo dentro de mim, até para eu me sentir mais mulher e mais empoderada das minhas coisas, né? Então foi um chacoalhão para mim, para que eu pegasse as rédeas da minha vida, saísse do vitimismo e procurasse buscar as potencialidades dentro de mim para gerar a prosperidade que eu tanto quero. E isso me trouxe paz, porque eu falei para mim mesma, eu não quero depender das migalhas do governo, porque na minha visão, nada contra esses, claro, se você tem direito, você tem que correr atrás, mas não depender só disso. A sua vida não pode só depender disso. Você pode estar numa situação complicada hoje, mas trabalhe para que você não precise do governo. Porque um dia e se o governo não estiver lá para te ajudar? Como é que faz? Né? Então, pelo menos isso é paz, né? Pelo menos na minha opinião. É você compreender a lição que a vida veio te mostrar. E às vezes ela vem te mostrando com um tapão na cara pra gente acordar. Quando a gente tá num relacionamento ruim, uma pessoa que sacaneia a gente, você fala, nossa, essa pessoa é sacanagem. Quando você para pra pensar, fala, pera, por que eu me permiti entrar nessa relação? Porque o que a vida tá querendo dizer? Realmente, a vida tá querendo que eu me empodere, que eu saiba falar não, né? Por exemplo, na questão da saúde, de repente a vida quer que eu pare e olhe meus pensamentos, meus sentimentos, a minha alimentação, o meu estilo de vida, né? A vida sempre está mostrando, antes de dar a caca, uma coisa muito, vamos para uma situação muito desafiadora, antes, se a gente for reparar, a vida vai te mostrando, em pequenas doses, olha isso, e já estava me mostrando na questão financeira que eu estava muito passiva, né? Porque eu nunca alavancava nas minhas carreiras, eu sempre estava trocando de emprego, então era no meio da vida começar a me mostrar, olha Camila, você não tá indo legal, né? Tem que mudar algumas coisas. E como eu não enxerguei, eu tive que levar um baque desse para enxergar. Isso na mesma coisa nas relações afetivas, na questão da saúde e uma série de coisas, tá? Então, portanto, pelo menos que eu entendo, é normal no primeiro momento a gente se sentir injustiçado, triste, nervoso, mas com o tempo, a gente tem que se permitir, na meditação amorosa, no tempo que a gente vai levar para compreender e digerir o aprendizado de forma amorosa e sem se colocar culpa. Isso é o problema, porque aí você está na dinâmica culpa-vítima. E se a gente está seguindo um caminho de paz interior, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, a gente tem que sair dessa dinâmica. De ser responsável, pessoa capaz de gerar respostas no mundo. Então, eu não era culpada, mas responsável pelas minhas finanças. Eu fazia um movimento e eu tinha as respostas nesse nível de movimento. Então, se eu quero alcançar algo maior, eu tenho que trabalhar um movimento condizente com a resposta que eu quero ter. Isso é responsabilidade, sem se culpar, porque a gente está aqui aprendendo e tendo essas experiências. Então, e todo mundo em algum momento pode entrar na paz, pode entrar na tensão, turbulência, mas pegue o tempo que você necessite para poder digerir, e esse é o autoconhecimento. Esse é a paz, quando você induz a paz dentro de você. Espero que esse áudio tenha te ajudado, que você tenha muita paz dentro de você, muita consciência, muito aprendizado, muita evolução. Namastê, fica com Deus.